noite, irmãos. Está bonito o salão. Eu imaginei que fosse nas férias, mas eu acho que agora o pessoal daqui também está fazendo férias, né? Mas é tão bom, tão gratificante quando a gente vê e enxerga assim, que tem tanta gente que comunga junto com a gente, que tem a paciência, que tem a vontade de escutar alguma coisa que, como a irmã disse, que a gente preparou para a nossa reflexão. Então, nunca quando eu venho aqui na frente, eu venho para falar para vocês. Eu permito falar para mim, fazer a minha reflexão em voz alta, e quem quiser se sentir à vontade, faça junto comigo, cada um nas suas particularidades, né? Então, em nenhum momento tenho a ideia de dar lição para alguém, né? De dar recomendar para alguém. O que eu recomendo para mim, eu passo em voz alta e a gente tem que ser muito esperta na vida para aproveitar, né? Aquilo que, assim como eu aproveito de livros, de outras palestras, eu tento trazer. Então, é um pouco que a gente tem por fazer, né? Mas que é sempre tão importante, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre amai os vossos inimigos. Olha, se eu venho aqui para falar amai os vossos amigos, é uma boa, né? Agora, hoje a reflexão nossa é amai os vossos inimigos. E não é nenhuma coisa inventada. Quem nos deu essa coordenada foi o próprio Cristo. E Kardec, no capítulo 12 do Evangelho, nos traz todo um estudo, uma reflexão sobre esse assunto, que não é um assunto fácil. Não é fácil, gente. Ninguém saia daqui hoje pensando, eu não consigo amar meu inimigo ainda. Eu sou um condenado. Não. Todos nós estamos na mesma situação, com as mesmas dificuldades, mas hoje nós já conseguimos refletir sobre isso. E ninguém vai conseguir fazer alguma coisa sem refletir antes. Ou o que nós fizermos sem refletir é automático, sem nenhum grande aproveitamento, a não ser as virtudes que nós já adquirimos e que depois normalmente fazemos, né? Isso tem seu valor conforme os espíritos, né? Porque já existe um trabalho anterior. E assim também, se alguém sai daqui hoje e diz assim, que bom que eu não tenho mais inimigos, como Chico nos dizia, né? Eu não preciso perdoar para ninguém, porque ninguém me ofende. Então, quem já estiver nessas condições, não se aflija por isso. Isso já é uma conquista feita, né? Porque ninguém de nós vai ter esse sentimento se já não tem isso dentro de si, tá? Então, como Kardec nos diz, que para quem depois puder, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, nos seus primeiros itens, né, principalmente até os 5, quando Kardec nos traz essas reflexões, né, e a gente vê que é uma coisa que não é fácil. Esse ensinamento de Jesus não é fácil, é um dos maiores desafiadores, ensinamentos mais desafiadores que Cristo nos deixou, né? Porque, como ele diz assim, aprendestes o que foi dito, amai o vosso amigo e desprezai ou odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, né? E aí ele está lá o capítulo é muito bonito, sabe, gente? Que eu até numa palestra que eu fiz online para a sociedade onde eu pertenço, em Porto Alegre, eu coloquei depois um desafio para nós fazermos o Evangelho no Lar, pegar todo o capítulo e ir fazendo o capítulo item por item, para deixar bem fixado isso, bem aprofundado em cada um de nós, né? Mas é desafiador, mas é muito necessário e muito oportuno a gente refletir sobre isso, né? Então, para muitos, esse dizer, esse conselho, essa recomendação de Jesus parece uma utopia, né? Mas como que eu vou amar o meu inimigo? Nós ainda temos bastante dificuldade
dificuldade de até amar os nossos amigos, mesmo os que, principalmente os que não são tão de perto, né? Ainda a gente dá um jeitinho, muitas vezes faz as coisas muito mecanicamente. Mas imagina então amar o nosso inimigo, né? Mas é um caminho sem volta para que a gente tenha um mundo de paz. Se nós não aprendermos isso, enquanto nós não aprendermos a amar o nosso inimigo, com sinceridade, dentro das nossas possibilidades, o mundo não terá paz, né? E nós sabemos que a paz começa conosco, né? E como já falei, não é uma tarefa fácil, mas Jesus nunca nos prometeu facilidades. Eu não lembro de nenhuma parte do Evangelho que diga assim, vai ser muito fácil, né? O que ele diz assim, ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu também fiz a minha evolução, né? Eu também passei pelas dificuldades. Se hoje eu estou colocando isso para vocês, Jesus disse assim, então não desanimem, deem bom ânimo, porque vocês vão conseguir mais do que vocês imaginam. Aí Kardec, como sempre, que é uma das grandes riquezas da doutrina espírita, é essas explicações, essas reflexões que Kardec faz em cima dos ensinamentos de Jesus, né? Daí ele diz assim, ó, do item 3 até o item 6, quer dizer, do item 3, 4 e 5, Kardec fala de que é amar o inimigo, né? E ele diz assim, que amar o inimigo é virtude, uma vitória sobre o nosso egoísmo. E todos nós temos ainda muito problema com o nosso egoísmo, né? Vamos pensar um pouco como que a gente toda hora, diante de situações as mais corriqueiras do dia, vira e mexe, nós estamos envolvidos pelo egoísmo, né? Então nós temos que tratar de vencer o nosso egoísmo, de trabalhar essa parte que também está muito ligado ao nosso orgulho, né? O egoísmo e o orgulho andam assim debaixinho, assim bem arrumadinhos juntos e não querem se deixar, o que dificulta mais ainda para nós essa nossa vivência, né? E quando Jesus recomenda amar o inimigo, nós temos que lembrar que a palavra amor, na época, na linguagem que Jesus falava, na língua hebraica, aramaica, ele não tinha muitas palavras, né? Então, amar significava amar, não odiar, ou então amar menos, né? Não odiar significa amar menos. Então, na realidade, daí Kardec que diz que não, para nós amar os nossos inimigos, que Jesus nos recomenda, baseado já na lei de atração e de repelir, né, tá? Repulsão, que não é possível para a gente ter como inimigo o mesmo afeto, a mesma ternura, a mesma confiança, a mesma simpatia que a gente tem para com um amigo. Isso Kardec nos explicando, nós já ficamos um pouco mais atentos, um pouco mais vendo uma possibilidade de a gente realmente vivenciar isso, né? Porque a própria Jesus nos ensinou, sede simples como as pombas, mas sede prudentes como as serpentes. Então eu não posso chegar, se eu tenho alguém que me prejudica, que é meu inimigo, que quer o meu mal, eu não posso chegar e simplesmente confiar todo nele. Então não significa confiar, ter o mesmo amor, o mesmo sentimento que eu tenho para com um amigo. Porque quando a gente tem um amigo, a gente confia, a gente sabe que ele quer o nosso bem e tudo, e quando é um inimigo, normalmente já começa por aí, né? Que já é uma pessoa que já
pode estar tramando em cima de nós, né? Então, a gente tem que ter essa esperteza. Então, Kardec diz que Jesus não queria que nós fôssemos uns abobados, nos deixássemos enrolar pela situação só para dizer eu estou amando o meu inimigo, né? Aí, então, Kardec nos dá várias coisas práticas, assim, para a gente, que seria amar o inimigo. Então, ele diz assim, amar o inimigo é praticar o perdão incondicional. Alguém me faz mal, daí eu disse, eu perdoo, mas não me aparece na minha frente, não quero te ver mais, tomara que tu te dê mal, etc. Isso não é perdão incondicional, isso é um perdão condicionado e muitas vezes pior do que aquele, com efeitos piores do que aquele que cometeu o primeiro ato, né? Diminuir a memória negativa do fato. Isso é uma coisa assim que a gente tem que realmente aprender, sabe? Isso faz parte dessa nossa caminhada. Porque se eu ficar sempre relembrando, sempre mexendo nessa ferida, eu não vou conseguir perdoar. Então, para poder perdoar, nós não podemos ter esse sentimento esse ressentimento, sentir sempre de novo e ver, mas fulano, mas como ele foi ruim comigo, como ele me faz mal. Não, eu perdoei, parou ali, eu não tenho porquê estar ali de braços com ele, nem conviver com ele, mas eu não posso guardar esse rancor. Não ser obstáculo à reconciliação e não criar empecilhos ao perdão. Muitas vezes nós, com o nosso orgulho ou com a nossa mágoa, a pessoa até se dá conta que fez mal para nós e nós não conseguimos perdoar porque nós sempre estamos lembrando daquele mal que fez. E isso nos traz, então, essa situação. Não, mas eu não sou nenhum bobo para te perdoar, não. Eu te perdoo, mas fica longe de mim. Então, entra esses perdão condicionais, né? Mas, então, nós não temos que nos preparar para que a gente perdoe de coração. E sabendo que amar o inimigo não significa ter para com ele o mesmo sentimento que a gente tem com um amigo, porque isso é impossível, segundo o próprio Kardec, nós já estamos muito mais aliviados. Eu acho que é um exercício bem mais possível de a gente exercitar, né? Porque se nós tivéssemos que mandar nos nossos sentimentos, e nos agredir nos nossos sentimentos já seria bem mais difícil, né? E não há necessidade, pelos próprios ensinamentos de Jesus. Então, o que nos ajuda para que a gente tenha essa sensação, essa possibilidade de não enxergar o inimigo assim só com aquela parte negativa, de não querer perdoar? É lembrar, olhar para aquela pessoa e entender que aquilo não é a pessoa, aquilo é um fato. Ele pode até estar repetindo isso seguidas vezes, mas ainda porque na evolução dele, no conhecimento, nas condições espirituais, ainda não está conseguindo, mas nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes para a perfeição. Isso não tem escapatória. Pode até alguém dizer, eu não quero ser perfeito, eu não quero a perfeição. Não, ele pode até relutar muito tempo, mas um dia mesmo que compulsoriamente vai entrar nessa linha, né? Então, se nós considerarmos uma atitude de mal para conosco como um episódio, isso nos ajuda, porque isso significa para olhar o bem que aquela pessoa tem, porque todos, como diz Kardec, que todos têm para com alguém um sentimento de amor, de bem-querer. Então todo ser humano
tem, assim como os animais já têm, né? Então, todo princípio espiritual já começa esse desenvolvimento. E nós, então, é consciente que a gente tem consigo essa possibilidade lá no fundo do nosso coração, porque nós muitas vezes abafamos aquilo e aquilo não consegue aparecer para nós, né? Não ter contra o inimigo, então, em resumo, ódio, rancor e desejo de vingança, que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Olha, o desejo de vingança, eu nunca me esqueço. Criança, me aconteceu um episódio assim que eu nunca, era até de criança, coisa sem idade maior, mas nós tínhamos que ir a cavalo no moinho levar milho, levar trigo para moer, né? Eu adorava fazer isso, atar a cavalo. E num dia, minha irmã, que é mais nova que eu, conseguiu que ela fosse. E eu estava com muita gana disso, né? Aí eu pensei para mim, tomara que caia do cavalo e quebre o braço, né? Mas quando ela foi embora, eu passei tanta angústia, gente, tanta angústia, até que eu não vi essa criatura voltar para casa. E isso foi um ensinamento assim que me gravou. Olha que a gente estava lá no primário, era coisa lá de 8, 9, 10 anos, né? E como isso é exatamente isso ali, né? Então a gente tem que cuidar da vingança. A vingança, ela nos aparece, às vezes a gente nem se dá conta. Quando vê, está lá com o pensamento, vai ver, vai pegar lá na esquina e não sei o quê, né? E tomara que isso. Então, esse sentimento nós podemos não falar. Mas quem de nós ainda não se pega na surpresa com esses pensamentos, né? Cada vez menos, né, ou menos grave, mas eles ainda aparecem, então é vigilância em cima disso. E o rancor e o desejo e o ódio, eles são frutos, são alimento para que a gente não perdoe, né? Então, perdoar o mal o mal que nos fez, então, não impor condições, sem segundas intenções e sem alimentar mágoa. Essa é a regra do perdão ao inimigo, né? Desejar-lhe o bem e alegrar-se com o bem que lhe acontece. Aí a outra questão, né? Pô, agora, além dele me prejudicar, eu devo desejar a ele o bem e ainda me alegrar quando o bem acontece. O que a gente normalmente, eu faço tudo, ele me prejudica e ainda ele se dá bem e eu estou ali, né? Não é isso mais ou menos que acontece com a gente, quando a gente se pega de surpresa, assim, ou nem tanta surpresa, né? Mas nos seus pensamentos, então é outra coisa que a gente tem que cuidar. Kardec é bem claro, amar o inimigo não é ter para com ele os mesmos sentimentos de afeto, de confiança, mas é desejar-lhe o bem e se alegrar com o bem que ele tem. E essa lei é a regra, pagar o mal com o bem, né? Quando Jesus nos deixa esse conselho. E socorrê-lo nas suas necessidades, né? Quando tiver a oportunidade. E eu não consegui ver, mas no Evangelho tem, não sei se é no capítulo 5, eu acho, lá no final, de socorrer um inimigo, se deve ou não, né? Eu acho que a Dorothy deve também saber, né? Quando diz assim, deve-se socorrer um inimigo, um malfeitor, não sei o quê, né? E aí diz assim que esse gesto de a gente socorrer pode ser o início da pessoa se dar conta de que do bem. Alguém que eu prejudiquei está me dando a mão para eu não sair perdendo por aí. E assim também nas pequenas coisas, né? Nesse desejar o bem, né? Me alegrar com o bem do outro.
Então, em vez de eu dizer, porque tu não merece, porque não, né? Então eu dizer, que bom que tu tem isso, que bom que aconteceu assim, né? Porque isso vai afrouxando um pouco esse ódio, essa vingança, essa mágoa que pode existir em nós e vai nos facilitar a amar o inimigo e fazer dele um dia um grande amigo. Evitar comentários. Muitas vezes nós até, não quero nem saber, fica para lá, até numa boa, mas onde eu puder dar uma utilidade, acrescentar alguma coisa, alguém dá o toque para prejudicar, falar mal dessa pessoa que eu tenho como inimigo, já respiro fundo e já estou ali para colaborar, né? Para aumentar mais ainda essa situação, né? Então, em vez de naquela hora chegar a dizer, mas espera, mas olha, ele tem tanta coisa boa, né? Vamos pensar ali, quem sabe ele não era feliz naquele momento, quem sabe foi... esse é o tipo que a gente, como cristão, deve usar fazer, né? E a gente vê isso muito, o Chico tem muitas histórias dessas, né? Onde ele é até maltratado no sentido de palavras e tudo, ele diz assim, não, mas esse meu irmão não deve estar bem. E é o que a gente aprende na doutrina, né? Para pensar assim, para lembrar que a pessoa naquele momento está doente espiritualmente, né? Ou está desequilibrado, está passando por uma dificuldade. Isso é um grande exercício para a gente conseguir realmente aprender a perdoar, amar o inimigo. Então, para nós vivenciarmos esse amor ao inimigo, Kardec nos dá uma porção de ideias, né? Vamos ver o que ele nos recomenda. Olhar a vida de um outro ponto de vista, né? Porque nós ainda estamos acostumados a olhar a vida do ponto de vista do nosso próprio umbigo, que ele esteja bem, o restante vai se arrumar, né? Então, se nós começarmos a olhar de um outro ponto de vista, principalmente na fé na vida futura, que Kardec nos coloca ali, porque quem tem fé na vida futura sabe que um dia esse que hoje está, não está como nosso inimigo, um dia será um grande amigo nosso e quizá ele vai nos ajudar numa hora em que a gente está precisando muito, né? Porque a pessoa pode ter mau índole, pode ter vontade de nos prejudicar, mas na hora que ela vê que eu estou ali querendo o bem dela, ele vai amolecer seu coração e vai me ajudar, porque ele vê que eu não estou querendo o mal dele. Então, isso ajuda que a pessoa se dê conta de que não é meu inimigo, né? Simplesmente é uma pessoa que está com dificuldades, né? Assim como hoje ele está com dificuldade, amanhã provavelmente eu também estou. E como é bom, gente, quando a gente se pega errando tremendamente, como todos nós ainda erramos, fazendo coisas que eu não acredito que eu tenha feito isso. Eu não acredito, né? Não é possível, depois de tanto esforço, eu me fazer isso, né? E aí, então, quando a gente vê que alguém nos olha assim, mesmo que nos olhe como um doente espiritual, mas nos olhe como alguém que não está bem, nesse momento não está bem. Então, nesse momento, ele não sabe fazer melhor, né? Então, vamos orar por ele. Orai pelos que vos perseguem, Jesus disse, né? E a terra, nós sabemos que a terra é um hospital e é uma escola, é um presídio, mas para nós, eu já vejo assim que ela muito mais já, no nosso entendimento, um hospital e uma escola. Um hospital para tratamento e uma escola para o aprendizado. Se bem que as duas coisas, sabe que a escola está lá construída dentro do hospital e o hospital dentro da escola, então as coisas caminham juntas, né? E tomara que a gente não tenha que ir até o presídio,
né? Porque se sentir no presídio é muito mais, eu penso assim, que daquelas encarnações compulsórias em que a pessoa está presa, o espírito está preso e não tem o que fazer. Nós já temos oportunidade de nos melhorar, de aprender, de sermos bons, né? Então nós estamos mais numa escola e num hospital. Nós ainda estamos muito enfermos, mas nós já sabemos, nós já estamos com o nosso plano de saúde em andamento e nós já temos essa oportunidade de nos ajudar e sermos ajudados. E não alimentar o dissertar. Os efeitos, então, dali, eu nem me passei um pouco ali. Não alimentar o desejo de vingança, que eu já falei, e praticar o perdão incondicional. Isso Kardec fala várias vezes, né, durante essas explicações. E porque não é importante, gente. Porque nós precisamos realmente nos lembrar muito disso, de que nós temos que aprender a fazer um perdão incondicional. Eu perdoo, até porque o perdão nos liberta. Se o outro, que é considerado meu inimigo, que me prejudicou, não quer perdoar, mas se eu me desligo dele através da oferta do perdão ou através do pedido de perdão, conforme a situação que eu tiver, né? Então eu não fico me amarrando com esse espírito e ter que talvez passar outras encarnações com muitas dificuldades, né? Tem o palestrante, o Jorge Lahar, ele fala muito desse que se tu quer ter certeza de reencarnar junto com uma pessoa que tu não consegue aguentar agora, então vai não aguentando, que ele vai vir amarrado, não vai ter nem saída. Se não vier um siamês, né, já viu, né? Ainda tem que dar graças a Deus, né? Imagina vir assim como um siamês, alguém que eu odiei, que eu tinha um pavor da pessoa, agora venho de cara com ele e presa, não tem o que fazer, dependendo do movimento dele para me movimentar, né? E a gente às vezes não pensa nisso, mas é uma situação que a gente vai cavando. Então ele diz assim, se tu quer te livrar do inimigo para o futuro, procura amá-lo e procura perdoar. Perdoa. Se o inimigo diz, não quero saber, não estou perdoando, o problema é dele, já não é mais nosso, né? Então, o problema nosso é nós ficarmos no mesmo sentimento. E os efeitos, então, que leva esse perdão aos inimigos? Nos leva cada vez mais, então, para o perdão, amar os inimigos. Cada vez mais nós conseguimos exercer o perdão. Porque às vezes até o perdão nos é difícil ainda com nossos amigos, nossos familiares, as pessoas mais chegadas conosco. Então nós vamos fazendo esse exercício do perdão e nos facilitando esse perdão que nós não temos nem desculpa de não exercitar, né? Com essa vivência ficamos cada vez mais fora do alcance do inimigo. Então aquilo que eu disse, quanto mais tu ficar te amarrando, não querendo perdoar, mais tu fica amarrado com aquela. E te preparando para um futuro talvez não dos mais fáceis, né? E aí em Kardec termina com uma frase, o item 5, que eu acho assim maravilhosa. Para ser superior ao seu adversário é preciso possuir uma alma maior, mais nobre e mais generosa. Então essa é a frase de Kardec. Para ser superior, então quem perdoa é superior àquele que não perdoa. Nós gostamos de ser superiores e nesse sentido ser superior não é desprezar o outro, não é ser superior em cima do outro, né? É ser superior no seu próprio crescimento, no seu próprio desenvolvimento espiritual e moral. E aí, então, para ser superior ao seu adversário, é preciso possuir uma alma maior, mais nobre e mais generosa. Com verdade, é preciso muita generosidade no nosso nível de evolução
para podermos perdoar os nossos inimigos. Como eu já falei, ainda nós temos certas dificuldades com os nossos amigos, por causa da mágoa, por causa do ressentimento, né? Então vamos cuidar essa parte e tentar angariar o máximo que nós pudermos de aprendizado nessa nossa encarnação. E aí tem 2 lembretes interessantes. O ódio nunca foi capaz de curar o ódio. A treva não termina com a treva, e só se vence o frio com o calor. E assim, amar o inimigo não é com ódio que nós vamos aprender a amar, né? Atacado pela sombra e faz maior luz. Isso Emmanuel nos diz numa mensagem. Então essa foi a reflexão. Vocês viram como eu estou sendo pontual, não capricho, né? Mas é que é acostumada a fazer as palestras de 1 hora, né? Então depois tem que reduzir, né? Então eu quero agradecer mais uma vez a todos. E alguém vai fazer a prece? Não, tá? E sempre que quiserem, eu puder, eu estarei ali para juntos estudarmos e refletirmos, né? Que cada um de nós possa ir bem para as suas casas, né? E essa reflexão possa, de uma maneira ou outra, não vamos aguardar tudo, mas alguma coisa vai ficar para a nossa vida, né? Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês, porque vocês não podem imaginar os rostos que estão puxando, que a gente vai colaborando com seus sentimentos, com suas manifestações, para que a gente tenha coragem. Quem está aqui na frente sabe perfeitamente disso, né? Então, que todos sejamos muito felizes.